Olá, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Seja muito bem-vindo aqui no canal. Eu sou a Lucivânia. Na aula de hoje, trago o passo a passo desse lindo tapete, que deu o nome de tapete leque. É um tapete muito econômico. Para fazer ele, eu precisei de 340 gramas de fio, 6. Usei aqui sobras de fio. Você pode trabalhar ele inteiro em uma cor só ou trabalhar duas cores. Aí você pode usar a sua criatividade. Ele ficou medindo aqui no meu ponto, ficou de 80 de comprimento e 50 de largura. Durante a aula, eu te dou as dicas de como você aumentar ele, né, para fazer uma passadeira, e também como você conseguir fazer ele mais largo, né, fazendo mais voltas. Convido você a assistir essa aula até o final. Se mesmo assim ficar alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários que eu vou procurar respondê-la. Convido a você que ainda não é inscrito aqui no canal, que se inscreva, que ative o sininho das notificações. Dessa forma, sempre que chegar vídeo novo aqui no canal, você será avisado. Se você assistir essa aula e gostar, não se esqueça de deixar o seu joinha e se puder compartilhar esse vídeo com mais pessoas, ficarei imensamente grata. Quando você fizer esse trabalho, ou qualquer um através das minhas videoaulas, quando eu postar nas redes sociais, se quiser me marcar, eu irei compartilhar com o maior prazer. Então vamos lá para o nosso passo a passo de hoje. Então vamos dar início aqui, eu vou trabalhar com a agulha 3,5 milímetro e vou usar o fio barroco natural, ele é o fio 6. Então vamos iniciar aqui fazendo um cordão de correntes. A quantidade de correntes aqui do início tem que ser uma quantidade, é um múltiplo de 6 mais 7 correntes no final. Então, você faz, aqui eu vou trabalhar com o número 42, que 42 é múltiplo de 6, né? Então, eu vou fazer 42 correntes, ok? E no final eu vou acrescentar mais 7. Então, você acha o múltiplo, o tamanho que você quer fazer, né? Que seja múltiplo de 6 e acrescente 7 correntes no final. Então, vamos lá. Procure fazer umas correntes bem folgadas aqui pro início, né? As correntes bem folgadas aqui do início, elas não deixam o teu tapete repuxar no meio, tá? Se a corrente for muito apertada, aí ele repuxa no meio. A corrente bem folgadinha sempre fica melhor. Se você não for capaz de trabalhar com a agulha 3,5 para fazer a corrente folgada, você pega uma agulha 4, faça as correntes, depois terminou as correntes, você volta e pega a agulha 3,5 para dar andamento no tapete. Eu consigo fazer uma corrente folgada com a 3,5. Então, eu vou fazer aqui 42 correntes. Fiz aqui, então, as 42 correntes. Agora, eu vou fazer mais 7 correntes aqui no final. 7 correntes. Então, aqui, o meu total de correntes, fiquei aqui com 49 correntes. Laça o fio, vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Vamos voltar na quinta corrente e fazer nela um ponto alto. Dessa forma. Vamos seguir fazendo ponto alto para cada corrente
por toda a extensão desse cordão. Fiz pontos altos até a última corrente. Aqui é onde eu fiz, na corrente que eu fiz o último ponto alto, na mesma corrente eu vou fazer mais 5 pontos altos, que vai totalizar 6 pontos altos na mesma corrente. Então, feito aqui os 6 pontos altos, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dentro da mesma corrente. Vou conduzindo aqui esse fio, dessa forma já vai ficando feito o arremate, e vou fazer um ponto alto em cada corrente desse lado aqui, da mesma forma que fiz desse lado. Então, segui fazendo ponto alto por toda essa lateral. Cheguei aqui, ó, onde tenho aqui as correntes que a gente usou para virar. Então, vou aqui, ó, na primeira corrente, olha, veja que temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Aqui na primeira, pegando só uma alcinha aqui da corrente, ó, só essa alcinha aqui. Eu vou fazer nessa alça aqui, ó, 5 pontos altos. Contando aqui com as correntes, como um ponto alto, vai totalizar 6 pontos altos aqui. Então, eu vou aqui na corrente agora, nas correntes, contar 1, 2, na terceira corrente, eu vou fazer o fechamento com um ponto baixíssimo. Olha, então, ficamos aqui dentro da última corrente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, igual aqui do outro lado. 6 pontos altos na curva. Então, aqui, se você contar, ó, você tirar aqui, ó, os 6 pontos dessa curva e os 6 pontos dessa curva, na extensão, aqui, ficamos com 44 pontos altos. Então, vamos dar início aqui à segunda volta. Estou aqui, ó, em cima das correntes, né? Onde a gente prendeu com um ponto baixíssimo. Então, aqui eu vou subir 1, 2, 3 correntes, que dá a altura do meu primeiro ponto alto, e mais 2 correntes de separação. Então, fiquei aqui com 5 correntes. Laço o fio, eu vou pular 2 pontos, 1, 2, e no terceiro fazer um ponto alto. 2 correntes, pula 2 pontos,
no terceiro, um ponto alto. Vamos trabalhar aqui toda essa lateral dessa forma. 2 correntes, pula 2 de base e um ponto alto. Chegando aqui no final da lateral, pula 2 de base, o ponto alto, olha, caiu aqui, ó, em cima do primeiro ponto da curva, ó. Primeiro ponto dos 6 aqui da curva. Aqui desse lado, a mesma coisa, ó. Estou com o ponto alto aqui em cima do último ponto alto dos 6 da curva. Então, aqui nessa lateral, ficamos com um total de 15 espaços. 15 espaços de 2 correntes. Vamos iniciar, então, aqui a curva. Aqui a gente vai continuar fazendo 2 correntes, porém, não vamos pular nenhum ponto de base. No próximo ponto, um ponto alto. 2 correntes, um ponto alto no próximo ponto. Então, aqui na curva, fizemos também 2 correntes de separação e fizemos um ponto alto em cima dos 6 pontos altos da curva. Em cima de cada um temos um ponto alto, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui estou em cima do 6º ponto da curva. Daqui em diante, a gente inicia a lateral. Então, fiz aqui os 15 espaços aqui dessa outra lateral. Veja que o ponto sempre bate certinho aqui em cima do primeiro ponto alto da curva. Repeti aqui na curva o que a gente fez lá na outra curva. Ficamos aqui 1, 2, 3, 4, 5. Aqui é o 6º ponto alto aqui da curva. Então, para fechar esse último espaço aqui, vou fazer 2 correntes, prender com um ponto baixíssimo aqui na terceira corrente. Então, conta 1, 2, aqui na terceira, a gente prende com um ponto baixíssimo, finalizando assim essa volta. Vamos dar início aqui à terceira volta, que será toda em pontos altos. Vou fazer aqui uma corrente e um ponto baixo no mesmo ponto. Dou uma leve alongada, tiro as 2 alças e faço uma corrente. Aqui já deu a altura do meu primeiro ponto alto. Então, vamos trabalhar aqui 2 pontos altos dentro de cada espaço e um ponto alto em cima de cada ponto alto.
Então, aqui na lateral, trabalhei 2 pontos altos dentro de cada espaço e um ponto alto em cima de cada ponto alto. Cheguei aqui, onde inicia a curva. Então, aqui nesses espaços da curva, temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 espaços que pertencem à curva. A gente vai trabalhar 3 pontos altos dentro de cada espaço. E um ponto alto em cima de cada ponto alto. 3 pontos altos no espaço, um em cima do ponto alto. Então, vamos trabalhar aqui a lateral igual a gente fez essa lateral e aqui na curva dessa mesma forma. Finalizando aqui a volta. Então, vou prender aqui nesse ponto com um ponto baixíssimo. Então, aqui, ó, na corrente, dessa forma, a gente finaliza mais essa volta. Então, vamos dar início à próxima volta. Vou dar uma leve alongada, fazer uma corrente, no mesmo ponto, vou fazer um ponto baixo. Puxo, alongo, deixo as duas alças do mesmo tamanho. Tiro as duas alças, uma corrente. Aqui já fica sendo o meu primeiro ponto alto. Veja que permanecemos sempre no mesmo lugar, olha, em cima das primeiras correntinhas lá. Vou fazer aqui mais duas correntes. Laça o fio, vou pular 1, 2 pontos de base. No terceiro, vou iniciar aqui uma sequência de 4 pontos altos, um ponto em cima de cada ponto de base. Fiz aqui, então, 4 pontos altos, 2 correntes de separação, pula 2 de base. Novamente, a sequência de 4 pontos altos. Vamos trabalhar assim por toda essa lateral.
Chegando aqui no final da lateral, conta 2, aqui no terceiro, um ponto alto. Então, veja que estamos aqui, ó, no primeiro, na direção do primeiro ponto alto aqui dos 6. Da mesma forma, estamos aqui. Ponto alto, reto com o primeiro ponto alto dos 6 aqui. Então, aqui a gente ficou, aqui um espaço, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bloquinhos de 4 pontos altos, um espaço aqui no final. Então, aqui na curva, a gente vai trabalhar da mesma forma, fazendo bloquinhos de 4 pontos altos, separados por 2 correntes. Porém, não vamos pular nenhum de base. Fiz aqui já o primeiro ponto, o segundo, o terceiro e o quarto. 2 correntes de separação. Não pula nenhum de base. No próximo ponto, a gente já inicia a sequência dos 4 pontos altos. Então, fiz aqui na curva 2 blocos de 4 pontos altos. Agora, vamos para o terceiro bloco. Nesse terceiro bloco aqui da curva, a gente vai fazer 5 pontos altos ao invés de 4. Vamos fazer aqui 2 correntes de separação no próximo ponto. Vamos iniciar a sequência de 5 pontos altos. Dessa forma. Um bloco de 4, um de 4. Agora, um de 5. Agora, aqui eu vou fazer mais 2 de 4. 2 correntes, não pula nenhum de base. Então, no próximo ponto, a gente já inicia a sequência de pontos altos. Duas correntes. Veja que aqui o último ponto alto ficou reto, ó, com o primeiro ponto alto aqui dos 6 da curva. Ó. Então, aqui na curva, ficamos com 2 bloquinhos com 4 pontos altos, um com 5 e 2 com 4. Sempre com 2 correntes de separação e sem pular nenhum de base. Aqui na lateral, a gente vai repetir o que a gente fez aqui nessa lateral. Bloquinho de 4 pontos altos, separados por 2 correntes e pulando 2 pontos de base. Então, repetir aqui nessa curva o que a gente fez lá na outra curva. Chegando aqui no final, fiz os 3 pontos altos. Aqui está o de número 4, então nele eu vou fechar com um ponto baixíssimo, dessa forma. Então, agora vamos dar início à próxima volta. Vou aqui para dentro desse primeiro espaço e vou fazer nele um ponto baixo. Olha, eu vou dar uma alongada nas 2 alças, fiz aqui um ponto baixo, uma corrente. Aqui já fica a altura do meu primeiro ponto alto. Vou fazer mais 2 pontos altos. Fiquei aqui com 3 pontos altos. Vou fazer 2 correntes e dentro do mesmo espaço, mais 3 pontos altos. Então, fiquei aqui com um leque, ó, de 3 pontos altos, 2 correntes
e mais 3 pontos altos. Então, esse leque eu vou repetir dentro de cada espaço por toda a volta. Finalizando aqui a volta, vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Dessa forma, finalizamos aqui mais essa volta. Para iniciarmos aqui a próxima volta, a gente vai caminhar com um ponto baixíssimo até chegar aqui, ó, dentro desse espaço. Então, vamos fazer um ponto baixíssimo em cima do próximo ponto, nesse também, aqui dentro, ó, eu já vou subir um ponto baixo. Uma corrente. Aqui já fica a altura do meu primeiro ponto alto. Dentro do mesmo espaço, vou fazer mais 3 pontos altos, que vai totalizar aqui 4 pontos altos dentro do mesmo espaço. 2 correntes de separação. Vamos para o próximo espaço, repetir 4 pontos altos. Duas correntes, vamos para o próximo espaço. Aqui também 4 pontos altos. Então, a gente vai repetir isso aqui por toda a lateral. Dentro de cada leque, 4 pontos altos. De um para outro, 2 correntes de separação. Trabalhei assim, então, aqui por toda a lateral. Olha, cheguei aqui no último leque que pertence à lateral. Daqui pra lá já é curva. Então, aqui na curva, a gente vai trabalhar da mesma forma, fazendo pontos altos dentro do espaço. Só que a gente vai aumentar a quantidade de pontos. A gente vai fazer 6 pontos altos dentro de cada leque aqui da curva. Então, temos aqui na curva 1, 2, 3, 4 leques. Vamos fazer 6 pontos altos dentro de cada espaço aqui dos 4 leques da curva, com 4 correntes de separação. Então, aqui eu vou fazer 1, 2, 3, 4 correntes, 6 pontos altos aqui dentro do leque. Quatro correntes e 6 pontos altos no espaço.
4 correntes. Agora, nesse próximo leque, já pertence à lateral. Então, nele, a gente vai fazer só 4 pontos altos. Duas correntes de separação. Aqui a gente vai repetir o que a gente fez na outra lateral. Então, a curva, a gente vai repetir lá na outra curva, da mesma forma que a gente fez aqui. Completando aqui a volta, fiz aqui as 4 correntes, vou aqui no primeiro ponto, aqui na correntinha, e vou prender com um ponto baixíssimo. Então, ficamos assim. Então, aqui na lateral, a gente ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bloquinhos com 4 pontos altos, sempre separados por 2 correntes. Aqui na curva, ficamos com 4 de 6 pontos altos separados por 4 correntes. A próxima volta, a gente vai fazer ela toda em pontos baixos. Então, vamos trabalhar um ponto baixo para cada ponto alto e um ponto baixo para cada corrente. Então, onde temos 2 correntes, vamos fazer 2 pontos baixos. Aonde temos 4 correntes, 4 pontos baixos. Vou fazer aqui uma corrente e um ponto baixo no mesmo ponto. E aqui a gente vai seguir fazendo ponto baixo por toda a volta. Então, aqui temos 2 correntes, 2 pontos baixos. Cheguei aqui no final, então, da volta de pontos baixos. Então, nessa volta, fiquei aqui com um total de 90 pontos baixos. Aqui eu não vou fazer o fechamento com ponto baixíssimo, porque eu vou cortar o fio e fazer o fechamento com a agulha de tapeceiro, que na próxima volta eu vou usar outra cor. Então, se você não vai trocar de cor, mantenha então o mesmo fio sem cortar. Então, cortei o fio, vou puxar aqui essa laçada, passar o fio em uma agulha de tapeceiro. Vamos aqui, ó, vamos pular o primeiro ponto baixo e vamos para o segundo ponto baixo, pegando aqui as 2 alças. Vou levar esse fio aqui para trás. Volto aqui nesse ponto que a gente já fez por último aqui. Vou colocar a agulha aqui, ó,
no miolo dele e vou pegar, olha, aqui as duas alcinhas dele, ó. Enfiei a agulha bem no meio, ó, e pegando aqui as duas alças. Vou passar a agulha no ponto baixo que eu pulei, pegando também as duas alças dele. Então, agora é só passar aqui a agulha. Então, o fechamento dessa forma fica perfeito. Aqui com esse fio, eu vou fazer o arremate. Ó, vou passar a agulha aqui por trás de qualquer uma alcinha de um ponto. Com a ponta da agulha, eu vou separar esse fio aqui em duas partes. 3 fiozinhos para cada lado e uma das partes eu passo aqui por trás dessa alcinha. Aqui vou fazer 2 nó, sempre cuidando aqui na hora de fazer o primeiro nó, para não repuxar o ponto na frente. Vou fazer aqui o segundo nó. Vou passar de volta esse fio aqui na agulha de tapeceiro. Se você não quiser trabalhar com a agulha de tapeceiro, pode fazer com a própria agulha de crochê. Então, aqui eu vou esconder esse fio por trás de alguns pontos. Olha, eu vou descer aqui e vou esconder aqui, ó, por trás desses pontos aqui. Dá uma ajustada para nunca ficar repuxado. Aqui podemos cortar esse excesso de fio. E eu costumo colocar um pinguinho de cola aqui, ó, na pontinha onde eu cortei. Hoje eu vou estar usando aqui a cola universal da Círculo. Aí você pode usar a cola que você tiver costume de usar. Olha, eu vou dar uma passadinha aqui e assim já está pronto o arremate, ó. Pronto. Ó, pessoal, então, ergui aqui a câmera pra gente fazer umas marcações. Então, eu vou colocar um marcador aqui, ó. Aqui na lateral, vamos contar aqui a quantidade de bloquinhos que temos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bloquinhos com 4 pontos altos. Então, eu vou marcar esse primeiro bloquinho aqui, ó. Nesse primeiro ponto, aqui, ó. Coloquei o marcador, só para indicar início e final de lateral. Aí, aqui, ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui no último ponto, botar um marcador, ok? Então, daqui desse marcador até esse marcador pertence para a lateral. Desse marcador até chegar aqui, onde eu vou colocar o marcador também, é curva. Então, eu estou aqui, ó, que é o primeiro bloquinho com 4 pontos altos. Então, aqui no primeiro ponto, vou colocar o marcador. E aqui no último bloquinho de 4 pontos altos, no último ponto, eu coloco também o marcador. Então, ficamos com essas marcações. Para trabalhar aqui a próxima volta, eu vou usar aqui o Barroco Maxi Color. O fio também é 6, a cor é ouro, é o 1449. Então, essa cor eu vou trabalhar aqui as próximas voltas. Essa próxima volta, a gente vai trabalhar ela toda em pontos altos. Então, a gente vai fazer ponto alto em cima de ponto baixo, não teremos nenhum aumento. Então, vamos dar início aqui com o fio amarelo. Eu vou iniciar fazendo do primeiro ponto alto aqui onde eu tenho o marcador. Então, eu vou tirar ele aqui. Vou fazer aqui a laçada inicial. E aqui onde estava o marcador, eu vou fazer o meu primeiro ponto alto. Eu vou deixar o marcador aqui, ó. Vou pegar só uma alcinha do ponto baixo
E vou deixar o marcador aqui só para indicar o início da lateral. Aqui eu vou seguir fazendo ponto alto em cima de ponto baixo por toda a volta. Chegando aqui no final da volta, vou prender com um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto alto que fizemos. Vou dar uma leve alongada, já vou para o próximo ponto, coloco a agulha, puxo a laçada e alongo. Laço, tiro as duas alças da agulha, uma correntinha. Assim já fico com a altura do meu primeiro ponto alto. Vamos seguir fazendo ponto alto em cima de ponto alto aqui na lateral. Vai ser essa volta toda em pontos altos também, porém na curva teremos os aumentos. Cheguei aqui, olha, onde tem o marcador, então agora eu vou iniciar aqui na curva. Então, vamos seguir aqui fazendo ponto alto. Olha, depois do marcador, já fiz um ponto alto da curva, 2, 3 e 4. No próximo ponto, olha, que dá reto com esse primeiro ponto aqui, ó, eu vou fazer aqui o primeiro aumento. Vamos ter um total de 6 aumentos. Após o aumento, eu vou fazer aqui uma sequência de 6 pontos altos, um em cada ponto de base. Já foram 2, 3, 4, 5 e 6. No próximo ponto, vou fazer 2 pontos no mesmo, que é o aumento. Então, aqui já é o segundo aumento. Então, entre um aumento e o outro aumento, a gente vai ficar com 6 pontos altos sozinhos, um em cada ponto. Fiz aqui mais 6 pontos altos. No próximo, eu faço 2 juntos, que é o terceiro aumento. Então, vamos fazer isso por 6 vezes em cada curva. Repetir, então, os 6 aumentos também aqui na outra curva. Cheguei aqui no final, vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Então, pessoal, na volta anterior, a gente ficou com a mesma quantidade dos pontos baixos, que era 180, porque a gente não fez aumento na volta anterior. Nessa volta, a gente fez 12 aumentos, então ficamos com um total de 192 pontos altos. Vamos dar início, então, à próxima volta, que será também toda em pontos altos, e vamos fazer um total de 12 aumentos. Vamos fazer 6 aumentos em cada curva, aumento aonde temos aumento. Vamos repetir os aumentos. Então, vou iniciar aqui no próximo ponto. E a lateral é só ponto alto em cima de ponto alto.
Cheguei aqui onde eu tenho aqui, ó, primeiro aumento da volta anterior. Então, aqui a gente repete o aumento. 2 pontos altos. Cheguei aqui no segundo aumento. Tá? No primeiro ponto eu faço um ponto alto e no segundo ponto eu faço 2 pontos juntos. Aqui é o aumento. Então, vamos ter um total de 12 aumentos essa volta toda também. Fiz aqui toda a volta, repeti todos os aumentos em cima de aumento. Aqui no final, vou prender com um ponto baixíssimo. Para iniciar a próxima volta, eu vou fazer aqui uma corrente e no mesmo ponto eu vou fazer um ponto baixo. Se você olhar aqui, ó, onde tem o marcador, subir reto, dá aqui, ó. Então, 1, 2, eu estou no terceiro. Olha, se você subir reto, 1, contando com ele, 2, estou no terceiro. Então, no terceiro eu fiz um ponto baixo. Vou fazer aqui duas correntes, pular 2 pontos e no próximo fazer um ponto baixo no próximo e um ponto baixo no próximo. Então, aqui fiz uma sequência de 3 pontos baixos, um em cada ponto de base. E aqui ficou uma alcinha de 2 correntes, pulando 2 de base. Vamos repetir isso aqui por toda a lateral. 2 correntes, pula 2 de base, e aqui um ponto baixo, no próximo um ponto baixo, no próximo um ponto baixo. Aqui no início, a gente fez só um ponto baixo. No fechamento da volta, a gente vai fazer mais 2 pontos baixos aqui para completar os 3 pontos baixos, que daí vai dar o primeiro ponto baixo aqui, reto onde tá o marcador. Ó, pessoal, eu cheguei aqui, ó, reto onde tem o marcador. Então, eu vou contar aqui quantos bloquinhos de 3 pontos altos eu fiz aqui. Então, aqui, onde tem só um ponto baixo, a gente vai completar aqui, eu vou contar com ele, porque aqui é o primeiro bloquinho de 3, né? Tem só um ponto, mas a gente vai fazer mais 2 no final. Então, aqui é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e o 10º. Então, eu fiz 10 bloquinhos de 3 pontos baixos. Vou fazer 2 correntes, pula 2. Agora, na curva, a gente vai fazer só 2 bloquinhos, ou 2 pontos baixos aqui no bloco. Em vez de ser 3, a gente vai fazer 2 na curva, 3 na lateral. Continua fazendo as 2 correntes e pulando 2 de base. 2 pontos baixos. 2 correntes, pula 2. 2 pontos baixos. Então, a gente vai seguir assim por toda a curva.
Então, fiz aqui toda a curva, né? Fazendo 2 pontos baixos, 2 correntes, pulando 2. Cheguei aqui no final, olha. O marcador está aqui, então o ponto alto do marcador é este. Eu vou pular 2 e vou fazer o ponto baixo aqui, ó. Então, daqui em diante, eu já faço 3, porque já é lateral. Então, eu vou contar aqui na curva quantos bloquinhos de 2 pontos baixos eu fiz. Na lateral, já falei que foi 10, né? Na curva, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, foram por 13 vezes eu fiz 2 pontos baixos na curva e por 10 vezes eu fiz 3 pontos baixos na lateral. Então, a gente vai repetir aqui nessa lateral que a gente fez aqui por 10 vezes e depois na outra curva repetir a mesma coisa que fizemos aqui. Então, estou chegando aqui no final da volta, já fiz aqui os 13 bloquinhos com 2 pontos baixos aqui na curva. Agora, eu vou aqui pular 1, 2 e fazer os outros 2 pontos baixos, que é do primeiro bloco que a gente fez só um ponto baixo. Aqui está os outros 2 para completar o bloquinho de 3 pontos baixos. Agora, eu não vou fazer ponto baixíssimo aqui para prender, eu vou cortar o fio, porque eu vou trocar de cor. Se você vai continuar com a mesma cor, então não precisa cortar. Vou fazer aqui o fechamento da mesma forma que fiz o fechamento lá quando encerramos com o natural. Passar o fio aqui na agulha de tapeceiro, vou aqui no ponto baixo e vou fechar. Aqui vou fazer o arremate. Vou esconder essa ponta de fio por trás de alguns pontos, cortar o excesso, colocar um pinguinho de cola e assim já fica feito o arremate. Fiz aqui os arremates. Então, aqui nessa volta, a gente ficou com um total de 46 alças de 2 correntes, a volta toda. Para a próxima volta, eu vou trabalhar aqui com o fio Barroco Maxicolo, também é fio 6. A cor é o canário, é o 1289. Então, a gente vai trabalhar fazendo leque dentro de cada alcinha dessa. Os leques vão ser 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Vou fazer aqui meu primeiro ponto alto, o segundo, 2 correntes e mais 2 pontos altos dentro do mesmo espaço. Então, aqui é o modelo do leque que a gente vai trabalhar. Vamos para o próximo e repetir.
Chegando aqui no final, depois de fazer os 46 leques, eu vou prender com um ponto baixíssimo. Agora, vamos iniciar a próxima volta. Vamos caminhar aqui para o próximo ponto com um ponto baixíssimo. E vou aqui para dentro do espaço de 2 correntes, puxar a laçada, vou dar aqui uma leve alongada e fazer aqui o meu primeiro ponto alto. Dentro do leque, a gente vai repetir o leque. 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Vamos trabalhar assim a volta toda. Finalizei aqui, então, a segunda volta de leque. Vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Para a próxima volta, eu vou trabalhar com outra cor, né? Eu vou fazer um degradê de amarelo aqui. Então, eu vou cortar esse fio e vou fazer aqui o arremate. Feito aqui o arremate, então, para a próxima volta, eu vou trabalhar aqui com o Barroco Maxi Color Fio 6. Essa cor é o amarelo Candy, é o 1114. Então, pessoal, nessa próxima volta, a gente vai trabalhar leque igual. A gente vinha trabalhando aqui, vamos trabalhar voltas de leque. Só que, a partir dessa próxima volta, aqui na curva, a gente vai colocar uma correntinha de espaço entre um leque e o outro. Beleza? Lateral continua sempre igual. Se você quiser levar aqui, ó, o marcador aqui, indicando que daqui pra cá você faz corrente, pra cá sem corrente de separação, você pode levar. Então, eu vou começar aqui, ó, no primeiro leque da lateral. Fiz aqui, então, os leques da lateral. Cheguei aqui, ó. Tem aqui o marcador, então, daqui em diante é curva. Vou fazer aqui uma corrente de separação entre um leque e o outro.
Ó, pessoal, então, dei aqui uma adiantada, fiz 2 voltas com o amarelo candy, as duas iguais, com uma correntinha de separação aqui na curva, ó. Esse tapete, conforme você vai fazendo, você vai vendo a necessidade de corrente ou não ter corrente, beleza? Então, a gente vai fazendo, conforme você vai vendo necessidade, você vai aumentando a quantidade de correntes de separação entre um leque e o outro, tá? Esse tapete você pode fazer quantas voltas quiser aqui com o leque. Então, aqui com o amarelo candy, eu vou fazer só essas 2 voltas. Já vou cortar o fio. E vou fazer aqui o arremate. As voltas seguintes, eu vou voltar a trabalhar com o fio natural que usei aqui na base. Está pronto assim o arremate. Então, a próxima volta, eu já vou voltando aqui com o natural. Eu vou seguir sempre começando aqui, ó, no primeiro bloquinho da lateral. Nas próximas carreiras de leque, nada muda no leque, sempre igual, 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. O que muda é a quantidade de corrente de separação entre um leque e o outro aqui nos leques da curva. Dei aqui uma adiantada. Então, olha, trabalhei aqui também 2 voltas com o fio na cor natural, aqui, ó, 2 voltas. Nas 2 voltas com o natural, eu fiz 2 correntes de separação aqui na curva, tá? Então, vamos só recapitular. Na lateral, sempre igual. Leque em cima de leque, não temos corrente de separação. Na curva, nas 2 voltas aqui em amarelo, canário, eu fiz sem corrente de separação. Não fiz nenhuma corrente. Nas 2 voltas com amarelo candy, eu fiz uma corrente de separação. Nas 2 voltas com o natural, eu fiz 2 correntes de separação. Então, daqui eu já vou partir para o bico, ok? Se você quiser aumentar mais voltas, você pode aumentar quantas voltas você quiser. Aí, você vai vendo, conforme necessidade, você vai aumentando a quantidade de correntes aqui na curva. Então, fechei aqui com um ponto baixíssimo. Vou caminhar para o próximo ponto, também com um ponto baixíssimo. Aqui na primeira corrente, vou fazer um ponto baixíssimo também. Então, já parei aqui no meio, vou fazer aqui um ponto baixo. Vou laçar o meu fio 2 vezes e vou aqui, ó, para o leque seguinte. Em cima do primeiro ponto, aqui do leque, eu vou fazer um ponto alto duplo, ok? Lacei ele, o fio 2 vezes, ó. Um ponto alto duplo, 3 correntes,
vou fazer um ponto baixo abraçando esse ponto alto duplo, assim formando um picô. Laça 2 vezes no segundo ponto, mais um ponto alto duplo, 3 correntes, um ponto baixo abraçando o ponto alto duplo. Então, dessa forma aqui, vamos repetir por 6 vezes, 6 pontos altos duplos. Aqui dentro do espaço, eu vou fazer 2 pontos altos duplos. Aqui em cima de cada um dos pontos também. Então, aqui ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos duplos e 5 picô. Agora, eu vou aqui para o próximo leque e prendo aqui com um ponto baixo. Então, eu vou repetir isso aqui, intercalando. Em um leque, eu faço o bico. No próximo, um ponto. Fiz aqui toda a volta, estou chegando aqui no final. Vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Ó, pessoal, aqui na curva onde a gente tinha feito aqui nas carreiras de leque, que a gente tinha feito 2 correntes, né? Então, na curva, eu fiz uma corrente antes do bico e uma corrente aqui depois do bico. Se no teu ponto você não vê necessidade de fazer essa correntinha aqui, ó, não precisa fazer. Mas no meu ponto, ó, no meu ponto precisei fazer. Tá? Ó, então, antes aqui eu fiz uma corrente e aqui, ó, no final também fiz uma corrente. Daí, dessa forma, olha, ficou o caimento ótimo. Então, aqui podemos cortar esse fio, fazer o arremate. Ó, pessoal, então assim fica finalizado aqui o nosso tapete leque. Tapete muito fácil, econômico, né? Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou aí, não se esqueça de deixar aí o seu joinha. Muito obrigado por ter assistido essa aula até aqui. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo.